Bem, essa daqui é a análise individual dos jogadores do Fluminense, no momento em que o ônibus do Fluminense está saindo aqui do estádio Luso Brasileiro, da vitória por 1-0 contra o Audax. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, passa no link aqui embaixo, tá aqui na descrição, que é da 1xBet, casa de apostas, e eu dei a dica lá no pré-jogo, hein? Ó, são os dois times aí, não são muito de fazer gol não, o Fluminense tem 2 gols no Carioca, sofreu 1, o Audax agora, nesse momento, então sofreu 2, não fez nenhum, então vai no ambos não marcam. Não deu outra, deu ambos não marcam aqui, então segue minha dica, tá aqui na descrição. Mas vamos embora, deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você não gostar não precisa deixar, mas se inscreve aqui que você me dá uma moral e vamos falar de Fluminense, começando aqui, ó, por ele, Fábio. Empolgou, né, cara? Deu uma empolgada em Fábio, né? Bem empolgante. Fez pelo menos 2 ou 3 defesas, seguro. Enfim, eu não costumo dar nota extremamente alta para defensor contra time muito fraco, mas Fábio mereceu. Seguro, sem qualquer tipo de problema ali em relação à defesa, pelo menos 3 defesas difíceis. Gostei, um bom cartão de visita, não à toa chegou como prata e fez uma atuação de prata, de ouro mesmo. Fábio, 8,5. Aí a gente vem para a trinca de zaga, David e Duarte. Dos zagueiros, o menos exigido na defesa e o mais exigido por baixo. Foi um jogador que forçou muito o passe, né? Foi muito exigido na saída de bola, nos lançamentos, nos passes, enfim. E até que, por mais forçar e errar mais, foi o jogador que mais errou passes do Fluminense, mas foi o que mais forçou. Tinha uma boa partida, nos desarmes, na tentativa de recuperação de bola, não foi um problema. Uma nota 6,5 para David Duarte, uma partida segura. E gostei da trinca de zagueiros, tá? Tanto que Lucas Claro vai levar quanto? 6,5. Foi exigido mais pelo alto, foi o jogador com mais rebatidas do Fluminense, tem muito mais do que o segundo colocado. Aliás, perdão, ele e Manuel, os 2 primeiros, né? Que foi o segundo colocado. Mas que até bem mais do que os cruzamentos lá pelo lado direito com o David Duarte. Uma boa partida de Lucas Claro, apesar de alguns momentinhos ali de dar um espasmo mental, né? É o que tem me preocupado nele. Mas de resto, não vi muito problema, uma atuação tranquila. O Fluminense pouco sofreu, né? E aqui fica o destaque para Manuel também. Para mim, foi melhor um pouquinho porque tem assistência do gol. Vai valer uma nota 7 para Manuel? Não, porque achei que dentro de campo foi ele também. É um jogador pouco exigido. O Audax pouco exigiu dos zagueiros do Fluminense, né? Mas pelo menos foi bom a gente ver poucos lançamentos e bolas em velocidade nas costas do jogador, obviamente também favorecido pelo Audax não ter atacado tanto. Bem, a música deve estar alta pra caramba aí, né? Pelo que vocês estavam falando aí, mas ok, né? Enfim, 6,5 todo pra zaga, que foi obrigada, obviamente, a sair jogando. E aí, pra sair jogando nesse time, numa zaga tão isolada, pouco se saía jogando pelo meio com o Martinelli, saía jogando no chutão. Isso, obviamente, destrói o número de lançamentos desse time. Tem que melhorar muito. Estou exigindo muito desses zagueiros na saída de bola, pouco erraram na saída de bola e pouco erraram na defesa, de pichotadas, de problemas, da bola aérea ser um drama. O Audax pouco conseguiu atacar e quando conseguiu justamente por dentro, mas não tanto por problemas de Martinelli. O desempenho de Martinelli, quando você vê números, não é um desempenho tão acima do resto, tão destacável. Nossa, como ele roubou muitas bolas, como ele desarmou muito, como ele acertou muito. Não foi tanto isso, não. Foi um jogo até um pouquinho, de certa forma, até... A bola passava muito por ele, mas era um jogo quase que meio que discreto ali de Martinelli. Gostei da partida dele, acabou rendendo mais do que o André vinha rendendo pra mim. Depois eu repensei e dei notas altas pra André nos últimos jogos. Rendeu um pouco melhor porque faz mais sentido pro jeito dele jogar. De resto, apareceu pra finalizar, não finalizou muito bem. Nota 6,5 pra ele também. Boa parte ele recebendo 6,5, né? O que pra um jogo contra o Audax deveria ser um problema. Valeu. Valeu, até amanhã. A propaganda do podcast do GE aí, ó. Amanhã, hein? Iago Felipe. Esse se doa demais em campo. Isso eu sempre tenho que bater na tecla, apesar de todo mundo já saber, mas sempre tem que ser batido na tecla. Qual que é o problema de Iago Felipe? Quando ele é levado a ter que criar. Isso sempre foi um problema. Nesse jogo ficou menos exposto isso, mas achei que poderia ter ido melhor. É o que eu falei, a atuação individual do Fluminense não foi tão ruim. Não foi uma atuação ruim individualmente do Fluminense. Uma atuação ok. O grande problema é aonde esses jogadores são escalados e a forma como eles são direcionados para jogar.
Iago Felipe achei um pouco abaixo. Apesar de muita vontade, uma disposição, roubada de bola pelo meio, se destacou nisso. Foi o jogador do Fluminense, o jogador maior ladrão de bolas. Vocês terem noção, o Calegari, por exemplo, fez 1 desarme, 2 desarmes. Iago Felipe foi o primeiro com 3 desarmes. Mas falta ali um desempenho ofensivo. E até talvez pudesse melhorar um pouquinho a nota, mas não dava para perder o gol que perdeu na reta final. A nota 6. Lembrando, tá? Nem sempre notas assim são boas contra o Audax, né? Era para ter um desempenho melhor. A gente vai agora para os laterais, né? A gente vem para os laterais. Que neste jogo, apesar do Pineda ser o lateral que começou jogando, Pineda chega como lateral que começa jogando, quem jogou de verdade mesmo, Pineda sai com 20 minutos, então nem vou colocar ele aqui para analisar, quem jogou foi Cristiano, que teve os seus erros bizarros, como ali no segundo tempo, uma bola que ele tenta uma pedalada meio bizarra, sabe-se lá o que ele tentou fazer e perde a bola acaba saindo ainda em lateral, mas também teve seus bons momentos, assim, sendo bem sincero. A reta final dele ali, tendo espaço, fez o que eu falava que ele tinha que fazer contra o Madureira, e ele acabou não fazendo. Que era o quê? Fazer uma jogada de linha de fundo, aparecer pro jogo, render. E ele não vinha rendendo contra o Madureira, por sinal ele errou praticamente todos os lances. Dessa vez entrou, não foi um problema não. Foi uma partida ok de Cristiano. E talvez, assim, e eu aqui sou tranquilo para poder admitir, quando o cara faz uma partida péssima, quando o cara faz uma partida boa, ok. Apareceu no campo ofensivo, apareceu para jogar, não foi espetacular. Aí também, querer levar para espetacular não foi. Mas as 2 jogadinhas ali no final, na reta final do jogo, um bom cruzamento pro voleio de Cano e uma outra boa acionada rasteira para Cano, com muito espaço ainda, garantem a ele uma nota 6. Tem muito a evoluir ainda. Eu não quero um lateral nota 6 contra o Audax. Já na ala pela direita a gente viu o Calegari, o querido da torcida. Calegari é sempre o querido da torcida até virar titular e depois vira o criticado pela torcida. Calegari começou muito preso, não começou bem o jogo. Aquilo que eu bati na tecla na transmissão, falei, tá vendo? Que às vezes o problema não é só o jogador. Samuel Xavier não rende também muito pela forma como o esquema exige que o cara seja um ponta, que jogue como atacante, mas marque como lateral. Mas o Calegari melhorou. Quando dependeu da técnica dele, conseguiu fazer 2 ou 3 jogadas, enfim, um desempenho aceitável de Calegari. Que, enfim, não rende pra mim ainda a ele uma sequência como titular, mas uma nota 6, um desempenho ok, aparecendo pro jogo, mas depois sumindo bastante, tomando alguns contra-ataques aqui, já faltando no desempenho físico. O ataque, a gente chega na verdade no meio de campo, né? John Arias. Gostei da partida de John Arias, tá? Apesar do segundo tempo já ter ficado um pouco mais sumido, perdido um gol extremamente bobo, isso tudo pesa na nota, obviamente. Um contra-ataque você não pode perder um gol daquele jeito. Fez uma partida participativa. Foi participativo no jogo. Como normalmente o jogador que joga naquela função não faz. Gostei. Tá recuperando um jogador aí, John Arias. Ele era card verde na última, inclusive. Deu uma melhorada com o gol. Enfim, com a entrada, fica no card bronze, mas também não vai ser muito além disso, não. Nota 6 para John Arias. A gente vem pro ataque agora com o Luiz Henrique. Ainda o card ouro. Um jogador que a gente espera muito dele. Sobre o Luiz Henrique, eu acho que a definição para dar uma nota 6 para ele é acima do que a gente gostaria, acima. É porque o Luiz Henrique a gente já espera bastante, né? Abaixo da expectativa que a gente tem dele, mas ainda assim acima da média do resto dos pontas do Fluminense. Fez uma boa partida ali, enfim. Conseguiu um desempenho ali que, obviamente, uns dribles, etc., normalmente não consegue. Mas, como eu já falei algumas vezes, ficou isolado, teve os problemas ali na dificuldade do jogo, jogando isolado pela ponta, de cortar, chutar, tentar criar jogadas às vezes. É um problema de jogador, mas que estoura muito, principalmente por causa da forma como joga. Para poder fechar, já que todos os outros entraram já na reta final do jogo, já para jogar 20 minutos, então não vão receber nota, a gente termina com o Germán Cano, o melhor em campo. Porque Cano vai ser o melhor em campo, porque eu ainda achei Fábio superior, até pela importância. Cano fez um gol, foram 7, deixa eu ver se ele terminou com 7 mesmo. Foram 7 finalizações de Germán Cano. É aquilo que eu falei, ele só tem o direcional e o botão quadrado. Foram 6 finalizações do que o Fluminense que deu que acertaram o gol.
Uma de Luiz Henrique, 100% de aproveitamento dele, uma de Martinelli e 4 de Germancano. Foi a grande opção na frente. Começou sumido, até os 40, até o jogo se abriu um pouco por causa do Audax, tava sumido também, não tava rendendo tanto. O esquema tava atrapalhando, é isso que eu falo às vezes. Às vezes o problema é de Fred, às vezes o problema é do esquema. O que Fred vinha jogando foi igual ao primeiro tempo de Germancano até os 40 minutos. Ele fez o gol, o time se abriu e ele fez o que Fred não fez no jogo contra o Madureira, por exemplo. Apareceu pro jogo, deu piques muito longos. Eu já tinha ouvido falar disso de algumas vezes, de quando o Cano jogou com o Fernando Diniz, de como ele estava numa disposição física muito maior. Obviamente que cai um pouco o desempenho dele de gols, mas a disposição física dele, ele tem esse físico. Apareceu bem na frente, se posicionou muito bem para poder fazer o gol. É o faro de artilheiro, não tem boa. E nas outras chances que teve, todos os chutes, nenhum deles foi modorrento, apesar ou pererecando a bola. Não, todos chutes com bastante perigo e quase meteu um golaço de voleio. Uma boa partida de Germancano, pra mim, fica ali empate técnico com Fábio. É isso, ainda entraram, né, dentro desse jogo o Wellington já na reta final. Obviamente não vale a pena a gente comentar aqui de um jogador que entrou pra jogar cerca de 20 minutinhos só e pouco participou, o jogo já meio que já tinha acabado. Caio Paulista entrou com muita disposição, vale esse destaque. Achei Nino pouco participativo do jogo, então não dá pra avaliar tanto, mas tomou a bolinha nas costas que me incomodou. E o William Bigode, que jogou um pouquinho mais, também já muito apagado pela forma como o Fluminense jogou. Após aí você vê lá na análise Pocket, onde eu falo mais de Abel, falo mais do time, da forma como o time jogou e das outras situações. Beleza?